Tecnoex es un encuentro fascinante del ámbito latinoamericano y del Caribe, donde se trabajan las tecnologías abiertas. Para mim, o Tecnoex é uma oportunidade de criar uma comunidade em volta das tecnologias livres, mas não limitada só por pessoas que desenvolvem, mas por toda uma comunidade que se beneficia, pensa e reflete sobre o assunto. O Tecnoex acho que é um evento de integração de diversas pessoas trabalhando em diversos aspectos do aberto, da discussão sobre o livre. É uma oportunidade de a gente reunir essas pessoas com diversas experiências e discutir as várias esferas desse movimento. Só que atualmente o que ele representa uma forma de diminuir as barreiras que existem entre a academia e a sociedade. Una idea que se volvió realidad de encontrar en la comunidad latinoamericana una red de gente con voluntad de mejorar la realidad latinoamericana y de trabajar a través de las tecnologías en problemas sociales concretos. Então, o Tecnoex 4.0 é para isso, para a gente pensar nessa realidade, pensar o que a gente está fazendo, para quê. O Instituto de Informática da UFSC saiu do Instituto de Física e 60 anos depois a gente está aqui. Para onde a gente deve caminhar com esse desenvolvimento e quais são aqueles potenciais de futuro que a gente talvez não tenha enxergado hoje, a gente daqui vai sair para isso. Obrigado. Bom evento para todos e obrigado. O crescimento da discussão sobre o livro aberto é exponencial. Cada vez mais a gente tem eventos em vários lugares do mundo discutindo desde governo, dados, recursos abertos, software livre, hardware livre. Aquí se está haciendo una apuesta por el análisis y la reflexión de las tecnologías libres y cómo esto puede llegar a tener un impacto en el cambio de las prácticas, no solo educativas, sino también sociales. E como o Tecnoex ele é muito multidisciplinar, você vê questões ligadas ao meio ambiente, ligadas à tecnologia, de uma maneira geral, ligadas à energia. Que dentro de esta dinámica de construcción de una Latinoamérica mejor, usar esa filosofía abierta, equitativa e solidária. E através da biologia sintética, a gente transferiu a capacidade de produzir essas enzimas do fungo, que é difícil de cultivar, para uma bactéria. A partir disso você faz uma nanopartícula que é considerada como química verde. Ou seja, se tiverem duas características de uma neoplasia, o nosso sistema vai funcionar. Mas se tiver pelo menos uma característica que seja de célula saudável, não vai funcionar. Que é pra gente conseguir ter um melhor controle do sistema. Um problema sério, por exemplo, a robustez e a ortogonalidade. A robustez é a ideia de que o seu sistema ele é resistente a interferências. Ele vai produzir um gene repórter. O que é um gene repórter? É alguma coisa que eu consigo analisar, por exemplo, uma proteína fluorescente. E ele vai produzir também uma recombinase e um inibidor, além de uma outra recombinase. Em 2017, no segundo encontro então no Chile, já com a ideia de trazer para o sul global o encontro, a gente já teve presente a noção da equidade dentro da construção do evento, do encontro. E eu vi também uma noção muito importante sobre a gente tentar se mapear melhor, a gente se entender melhor como movimento e principalmente uma coisa que ficou muito marcada, assim, a gente precisa se ramificar, a gente precisa irrigar, a gente precisa chegar a escalas menores. As questões que me mobilizam muito são os trabalhos apresentados a partir das traquitanas, das bugigangas, ou seja, da recuperação dessa perspectiva artesã de se fazer ciência e de fazer educação. Eu aprendi mesmo a trabalhar em grupo, porque eu nunca gostei de trabalhar em grupo. A gente trabalhou de uma forma bem diferente, em algo extremamente diferente, que é uma mudança meteorológica. Eu já me senti um pouco lá que nem eles, entendeu? Tipo, assim falando. Acho que um assunto que me tocou muito é a questão de encontrar um equilíbrio no desenvolvimento de ciência e de tecnologia
em que a gente possa fazer esse processo mais participativo possível, em que as próprias pessoas saibam desenvolver e produzir conhecimento para que esse conhecimento reflita a sua realidade e as suas verdadeiras necessidades e em contrapartida da necessidade de resolver problemas urgentes. Sim, nós comemos veneno todos os dias, pelo menos um pouco, né? Uma ferramenta, qualquer que ela seja, consegue ser transformador, se ele tem um propósito. E já na emergência, ela já manda um drone sabendo que a pessoa está tendo ataque cardíaco com um DEA, né? Que é um desfibrilador externo automático. Então isso dá uma mobilidade muito maior nos centros das cidades para fazer esse movimento, os desvios que tem que fazer até chegar a pessoa. Pienso que el impacto que genera tener tecnologías libres abiertas es como muy global, porque por ejemplo nosotros trabajamos con un proyecto de educación sexual donde implementamos un dispositivo de código abierto, por ejemplo proyectos de arquitectura, entonces es algo muy general y que depende de la creatividad de la persona porque puede ser aplicable en todo. Y en particular de TecnoX4 creo que la dimensión de incorporar a cualquiera de estos proyectos la ética y los derechos humanos es algo de lo que no se vuelve. Una vez que uno piensa y discute sobre estos temas, ya no puede dejar de considerarlos cuando piensa un proyecto y creo que es un valor enorme que aportó a este movimiento. E tu criar um projeto onde os alunos em etapas possam detectar qual problema eles querem resolver, possam investigar, possam avaliar, possam reavaliar. Então é uma metodologia que vai dar sentido para aquele aprendizado e vai tornar aquilo estimulante para o aluno. E em paralelo a gente tem 3 linhas acontecendo, quer dizer, essa intervenção na escola, um desenvolvimento de plataformas colaborativas, mas a partir então da lógica do software livre, dos movimentos livres, a ideia não é começar do zero nenhum tipo de solução, mas simplesmente ir articulando soluções já existentes, e uma terceira linha que seria, digamos assim, uma linha de avaliação, que seria uma avaliação processual do próprio projeto e uma avaliação das ações da escola. Porque a gente que já foi mais jovem chegou aqui com muito gás. À medida que vai enfrentando esse monte de dificuldades que vamos passando, a gente vai se desencantando e nessa relação com a juventude a gente vai se reencantando. Nós trouxemos para a Nuvem da URGS, que é possível fazer isso por ser um recurso aberto. Por ser uma plataforma que podemos criar aplicativos pedagógicos com o intuito de aprendizagem para salas de aula. Pense então um container inteiro com hortas automatizadas que estão produzindo alimentos em grande escala, assim, vertical, né, estufa e coisa assim. E esses alimentos eles estão sendo criados dentro de uma estufa inteligente, com exaustão, com controle de temperatura, tudo enviando dados para a internet. E pode ser produzido também nesse outro módulo comida. Porque quando a gente olha tantas disciplinas diferentes e os problemas comuns de todas essas disciplinas, a gente consegue focar um pouco melhor quais são a essência dos problemas e como a gente pode pensar novas realidades de uma maneira mais objetiva, direcionada para soluções que sejam realmente escaláveis e potentes. É de fazer uma ponte entre como as informações elas são dadas atualmente, como a gente pode revolucionar isso para se tornar mais acessível e mais universalizado. O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma estufa que vai manter a temperatura regulada dentro de um recipiente para o crescimento desses fungos, né? Para ir além um pouco da só reciclagem, também focar mais nos plásticos biodegradáveis, como o PLA, né, o PLA, e também, quem sabe, futuramente até fazer mesmo, né, produzir alguns plásticos biodegradáveis. Está ali fora o robozinho, é o robô Edu 1.0, a gente desenvolveu uma suíte de programação e o hardware dele para ser usado. Hardware de plástico injetado, a gente produziu algumas delas e distribuiu para as escolas. Volta ali um pouquinho. Tá, e agora a gente, pensando na continuidade desse projeto, né, nós entramos junto com a ideia da robótica livre. Não é livre em tecnologia livre, a robótica livre é o uso de material de sucata eletrônica, uma filosofia de trabalho de robótica nas escolas que tem. Toda a visão que a gente traz para as escolas, ela vai ter um recorte nosso, né? Ela é um mundo e a gente, por mais que a gente olhe e queira dizer tem que ensinar isso para os alunos,
tem que fazer aquilo para os alunos, a gente vem com as nossas próprias experiências, as nossas próprias ideias, né? Ou então precisaria desse common sense que vocês falaram. A gente na verdade também teve a ideia de colocar um gene substitutivo, que seria sempre expresso. E aí seria uma outra fluorescência, que seria tipo um controle, a gente sempre saberia a densidade populacional das bactérias. E aí talvez se a gente conseguir pegar um estágio da curva de crescimento das bactérias em que todas estejam aptas para transformar, aí seria mais fácil de tipo, sincronizar. Ela fica presa na presa. Ela é utilizada, ela continua presa. Mesmo que no processo ela acabe ficando não utilizada no ano seguinte, ela não vai ficar na água. Porque evita que a gente tem que fazer um pós-tratamento após acabar todo esse processo. Para tirar os resíduos da enzima e coisa do gênero. Se tivesse mais. Não é uma coisa simples, né? Que tem 2, 4 nomes, tem 10, 15 nomes. Então a gente opta por ser otífico. Obrigado. Assim, você tem que ter 100% de certeza que se alguma coisa muito doida acontecer, você tem que garantir que todo mundo está seguro. Então, o pior caso tem que ser... Até porque assim, a biologia sintética, ela trabalha com isso. Não deixa esse aqui funcionar. Esse inibidor, esses dois aqui, tá vendo? Esse inibidor, ele é para esse e para esse sinal. Para esse. Para manifestar a gratidão ali. Eles ficam atrás nos armários, dentro da sala, vocês não podem conversar. Vai para todas as áreas, é alguém apaixonado pelo que se faz. Tanto que dentro da cultura hacker, os principais valores do BBS. Mas é que é isso, assim, a galera Eu gostei de tudo, eu gostei dessa troca de informações, dessas conversas, dos almoços e dos jantares, e ver aqui palestras de gente absolutamente novas que estão entrando aqui, encantadas com o que estão fazendo. Eu acho que isso aqui é o exemplo maior do que tinha que ser a universidade. Então, para os outros movimentos, eu acho que isso representa uma oportunidade, é um espaço que a gente está tentando criar para se comunicar, um espaço para se comunicar entre essas diferenças. Bacana quando a gente consegue trazer as questões do aspecto mais do convívio. Eu acho que a Tecnoex é um bom exemplo de como essas conferências do livre e do aberto tentam pensar muito nas relações humanas. Um olhar muito bacana, uma precaução, de pensar em como as pessoas se relacionam numa conferência e criar comunidade, que eu acho muito positivo. Porque isso permite abrir as portas en otras ciudades, en otras comunidades, en otros países que también están hablando como un lenguaje muy parecido a nosotros. Entonces pienso que más que todo es un relacionamiento y un aprendizaje. Eu vejo a Tecnoex como uma oportunidade de expandir a discussão dos recursos educacionais abertos e da educação aberta com esses outros movimentos do livre e do aberto e formar um pouco mais essa rede. Ao longo dos anos, com certeza vai ser um trabalho de alguns anos, a gente conseguir formar essa rede de pessoas que estão interessadas em discutir isso de maneira mais integrada. Uma parte que eu gostei muito foi das desconferências, porque foi um momento mais plural, um momento no qual os participantes de diversas áreas, diversos lugares, puderam conversar, desenvolver e discutir problemas humanos, problemas reais. Então, uma das partes que eu mais gostei foi essa, foi de sentar, conversar e poder fazer uma troca mais íntima, mais pessoal, de conhecimento. Las desconferencias me parece brutal. Yo creo que con eso la rompen. Las desconferencias son geniales porque permiten debatir en torno a un tema específico donde conocemos los diferentes puntos de vista y llegamos como a una sola conclusión. E vocês vão escolher qual é a mesa que vocês querem discutir. E a gente vai fazer a mesma parte de ontem. As mesas estão com 2 ou 3 temas. Vamos circular ao redor das mesas, escolham o seu tema que vocês querem ficar e depois a gente se separa entre essas duas salas. Será que a gente poderia separar em 2 temas e o Davi também em 2 temas? Assim, a gente não só levantou o problema, mas a gente conseguiu enxergar formas de resolvê-los de uma maneira mais acessível e utilizando tecnologias livres. Então, para mim foi fantástico você ver um problema, saber que ele está acontecendo, que ele está afetando diversas pessoas
falar, poxa, a gente tem a solução, a gente consegue fazer, e a gente consegue fazer de uma forma livre, de uma forma acessível. Mas eu me interesso também por software livre, embora eu não tenha colocado um tema específico, assim. E aqui eu coloquei dados abertos, interesse em dados abertos. Eu acho que essa parte seria a parte que eu menos tenho conhecimento, mas tipo, tanto a parte de data science aberta e quanto a parte de cultura de segurança é bem a minha área. Ela resolve os próprios problemas e em contrapartida existem alguns problemas que são emergenciais, tipo epidemias, algumas doenças que não dá tempo de tu ensinar a pessoa a recuperar a cultura da medicina local, tem que só atuar. Eu acho que não, tudo é um algoritmo. Tipo, a gente é um algoritmo, mas a gente veio antes dos algoritmos que estão criando, então a gente tem o poder supremo. Monarquia. Mas aí é o também. Você tem algo, vocês programação. Mostrar que tipo, até mesmo as escolhas que elas fazem é programado. Tipo, nada é realmente uma escolha. Mas se isso é verdade, significa que nós também somos programados. Nós nunca fomos livres, tá ligado? Que use menos energia, entendeu? Posso escrever. Porque quando você fala de um processo sustentável, você não fala simplesmente de um processo que gasta só menos energia, você está falando de um processo mais otimizado. E tipo, aumentar a quantidade de produtos que vai ter no final, mas não necessariamente é mais sustentável. Mas necessariamente quando você fala de otimizar, você pensa nas questões de finanças, na questão de produção final, na questão de mão de obra. Eu creio que sim, porque também é que optimizamos se utiliza uma melhor, um melhor curso Se você não importar da China ou de alguns países asiáticos, você realmente não consegue nada. Porque assim, não tem outro lugar do mundo que vai fabricar essas peças. A melhor forma, digamos, ideal de medir impacto é você fazer um experimento randomizado, controlado. E aí, o jogo da reputação muitas vezes é um jogo de não responsabilidade y no segurança. Lo que más me gustó fue la posibilidad de creación, de libertad para generar nuevas ideas con diferentes actividades, talleres que los mismos participantes incentivaban, los paneles donde se dio una rica reflexión a partir del análisis de lo que nos expusieron diferentes expertos. E há pouco tempo a gente sabe pelo nome de feminicídio. Pouco tempo atrás a gente chamava isso de feminicídio. E agora a gente tem a internet, querendo ou não, é uma forma de divulgar, então as pessoas estão começando a perceber o que é dando nome e podendo divulgar isso. Para cada um se pensar assim, como é que eu me identifico? E a questão de como a gente se vê no mundo é algo que é construído desde a nossa infância. Do mesmo modo que a gente muitas vezes quer incorporar esse modelo do Silicon Valley, o modelo de inovação no Brasil, esse inovacionismo, a gente também tem que tomar cuidado de querer importar modelos que não fazem parte da nossa própria dinâmica. Dentro da sua proposição no mundo, quais são os temas que vocês trabalham, que vocês oferecem para o mundo ou para o coletivo aqui, né? O meu ficou fez uma aula muito difícil de defender. O nosso conhecimento parece que é sempre disseminado para ver como a gente está falando e a gente tá, mas a gente não tá mais fazendo nenhuma pessoa aqui, né? Eu tava assim distraído e bati em mim, o que é isso? É um tema que vem de encontro a mim, me provocando, né? O impacto colateral que você não está esperando, que você nem está sabendo, você pode ter um impacto maior atuando numa área que tem pouca gente. En general lo hace a un nivel mayor que un país, porque si no lo producen en otro país y termina ingresando. Ela tem um artigo em que ela pesquisou por que empresas desenvolvem hardware aberto e ela detalha bem direitinho várias coisas. Uma, por exemplo, é criar mercado, que é o caso do Arduino clássico. Não existia um produto similar ao dele. E quando ele surgiu, passou-se a existir esse produto. Tá? Então, por favor, uma palavra significativa para ti. Podem ficar à vontade para escrever.
Solo un brazo. Relação com movimento, então para mim a vida é um movimento, uma dança. Nosso movimento no meio dessa realidade. As máquinas, a inteligência artificial, ela consegue fazer uma leitura do conhecimento que está na internet de uma maneira que a gente já não consegue. Seria algo extremamente voltado ao racional, ao neurológico. Acontece que o corpo humano não funciona assim, né? Como a Mari falou, o corpo humano funciona com base em sentimentos. Na verdade, o racional é só uma consolidação do sentimento. O que define o nosso estar aqui hoje para escutar essa oficina é o nosso sentimento com relação a este conhecimento. Esse conceito faz uma aproximação com a sociedade, de que talvez aquelas pessoas não se organizariam daquela maneira naturalmente, mas como elas foram inseridas pouco a pouco dentro daquela estrutura, elas continuam ocupando as mesmas posições e a sociedade foi organizada da mesma maneira. Acho que teve uma grande coerência o evento, uma grande coerência entre o que as pessoas estão dispostas, são capazes de fazer e o que a gente de fato colocou em discussão e planejou e vai poder tocar daqui para frente. E eu acredito que o momento em que nós sentarmos na Assembleia vai ser o momento mais valioso, que é após todas as discussões, após todos os trabalhos apresentados, após todos os painéis, nós vamos sentar todos juntos e construir o que a gente acredita que tem que ser o Tecnoex, considerando tudo que foi discutido. Buscar integrar diferentes saberes, aí eu não fui adiante, mas dá para fazer uma frase mais completa. A gente entender que tem uma questão de inclusão, né, diferentes visões de mundo, imagino eu interpreto dessa maneira. E aí esse é o problema, por exemplo, da pseudociência, que colocaram a questão da desorganização ali, eu estava lendo. Hoje em dia você consegue ter uma metodologia que consiga ensinar e dar essa autonomia para os estudantes. Apoiar, dar suporte à necessária mudança nas formas de ensino, buscando uma educação inclusiva e participativa e reflexiva a partir da nossa própria realidade. Mas talvez para contemplar a fala dele, colocar também autonomia. Seria importante que a gente conseguisse fazer um grande repositório latino-americano, Tecnoex, de documentação. Mas eu acho que a gente pode tentar se posicionar de uma maneira em que a mobilização em relação às tecnologias livres, e daí a gente pode botar outras palavras, deve alcançar diversos públicos. Quando uma universidade, por exemplo, está oferecendo toda a comunicação dela para uma empresa que, nos termos de uso, vai usar os dados para fazer data mining, inteligência artificial, que depois vira produtos de, desde propaganda até vai saber se onde, porque a inteligência artificial ela precisa de uma coisa para aprender, que é observar o comportamento humano, que eles se comunicam, etc. Então acho que isso acabou não sendo falado ontem, mas eu acho que esse é um dos grandes riscos que a gente tem de estar formando uma geração que ela é totalmente conhecida, assim, com detalhes minuciosos de como é que ela funciona, o que ela pensa, o que ela já gostou, não gostou, o que já fez, o que já não fez. E talvez a gente consiga fazer algo parecido, pensando na inteligência artificial, que a gente precisa de ser um consentimento explícito para que os nossos dados entrem em algoritmos. É que a ciência e a tecnologia são produtos sociais, daí tudo isso é ilegal, mas também reforçar que refletem alguns interesses específicos e a gente quer que esses interesses específicos sejam ampliados. Então, o que a gente está querendo fazer com isso é exatamente trazer os outros interesses para dentro da ciência e da tecnologia. E de forma alguma os licenciamentos livres dão permissão para estar violando lei ou estar violando a ética, que está realmente acima do que a gente pode fazer do ponto de vista legal, mas a gente precisa de mecanismos legais para poder fazer isso. No, el efecto que yo espero que tenga es la posibilidad de una conexión de redes para seguir creciendo en la temática y seguir juntos caminando hacia nuevas posibilidades y estrategias que nos permitan un desarrollo mayor en el área
de la educación abierta. Eu espero que o TecnoX fortaleça uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento de tecnologia e sobre a produção de conhecimento e a produção de ciência. TecnoX é fórum de software livre, é encontros de ciência aberta, é laboratórios comunitários, laboratórios abertos, é a universidade se transformando. Então, estas redes, elas já dialogam, mas eu acho que elas precisariam intensificar esse diálogo de forma de poder entrar de forma mais permanente, de maneira mais permanente, nas outras instituições da sociedade. Então, eu espero que o TecnoX contribua para a disseminação do conhecimento e também para a aplicação das tecnologias que a gente está tendo contato aqui, para a gente aplicar, fazer tecnologia livre, desenvolver softwares livres e basicamente isso, ciência aberta. Diga uma palavra ou frase que resuma a experiência TecnoX para você. Puxa vida. Bom, uma palavra é alegria, né? É alegria, é ativismo, é cidadania. E uma frase é que o TecnoX continue e que a gente consiga impregnar outras instituições com esse espírito. Que as pessoas discutam, se conheçam e se vejam como parceiras e colaboradoras nessas áreas, num âmbito além do Brasil. Eu acho que comunidade é uma palavra bacana para esse evento. As tecnologias livres como resultado de uma reflexão ética contextualizada. Quizás lo primero que me surge es alegría o satisfacción o esta sensación de estar yendo por el camino correcto. Más que todo el aprendizaje bilateral. Uma palavra que define o TecnoX é comunicação. Comunicação. Aprendizado. Bom, pessoal, então acho que é isso. Vamos encerrar o TecnoX 4.0. Um abraço para todo mundo.